Tirando o crachá de hoje com Benjamin Moraes, advogado da área do agro. Bem-vindo, é um prazer estar contigo aqui nesta tarde, juntamente com meu parceiro Gilvan Rodrigues, né, Gilvan? Vamos nessa. E das honras da casa, fique à vontade para se apresentar, para falar quem é o Benjamin, e aí logo após a gente já entra numa conversa mais bacana aí. E antes de mais nada, tirando o crachá, viu? Sem aquele papo formal do advogado. Com certeza. Gente, muito obrigado pelo convite. Clarinha, minha colega, já tem o quê? Uns 8 anos que a gente finalizou o colegial. Gilvan, parceiro, muito obrigado pelo convite. Então, Carlos Benjamin Moraes, pai de Benício, neném que está fazendo 1 ano agora, pai de Bento e Bela, sócio da CBM, CEO da CBM, que é um escritório especializado no agronegócio. Hoje nós temos um portfólio voltado exclusivo para o agronegócio, para o produtor rural. A ideia, de fato, da nossa operação é ser uma fortaleza jurídica para o produtor rural, para o fazendeiro que está em momentos de dificuldade ultimamente. Então, o Carlos Benjamin é esse, é um rapaz jovem, sonhador, que está sempre buscando novos desafios no empreendedorismo e na advocacia. E essa área do agro sempre esteve presente ali com você ou você decidiu após a faculdade? Que eu acho que eu só conheço você como advogado do agro, eu não conheço muitos, né? Gilvan, na verdade, o agro para mim surgiu desde o momento que eu nasci, né? Meu avô era fazendeiro, então desde então surgiu essa paixão pelo agro. Óbvio que quando a gente inicia a faculdade, todo mundo tem o sonho de ser juiz, promotor, e para mim era muito claro que eu queria advogar, eu não queria aquele negócio engessado. E aí foi surgindo essa mudança, e após eu formar, eu vi que tinha uma lacuna justamente no agronegócio. Eu vi que muitos produtores rurais eles passavam por dificuldades e não tinha quem socorrer, não tinha nenhuma advocacia especializada. Então, vendo essa necessidade, vendo casos que já aconteceram na minha família há um tempo atrás, eu vi que eu poderia me especializar no assunto e ser referência no agronegócio aqui, não só em Feira de Santana, não só na Bahia, mas em nível Brasil. Bacana, hoje a gente está aqui com um caso super atípico, né? Porque, além de tudo, você é um empreendedor jovem, você está em carreira solo, porque você não tem um sócio, né? Uhum. Você é o único aí nesse posicionamento, e além disso você tem 25 anos de idade. Então fala aí, como é ser empreendedor fora da curva, já tem média de 30 colaboradores, e pensar em estar trazendo isso para nível Brasil. Isso tudo em pouco mais de 2 anos, né? Isso. A gente tem mais ou menos 2 anos que a gente nichou 100% a operação no agronegócio, mas a ideia disso tudo, eu sempre quando eu pensei em advogar, eu nunca pensei em advogar eu, advogado, eu sempre pensei em eu, advogado, empresa, de uma ideia de um escritório que ele fosse de fato uma fortaleza, onde eu conseguisse entregar muito mais que simplesmente um processo. Então, quando eu pensei nisso, eu falei, cara, a CBM, que é o Carlos de Moraes Advogados, vai ser um escritório onde a pessoa vai chegar, o produtor rural vai chegar e a gente vai conseguir elencar diversos serviços e, de fato, brigar por ele, dar voz a ele. Então, com isso sozinho, eu não iria conseguir jamais atender o público que a gente atende. Então, mediante isso, eu falei, tá, como é que a gente faz? Então, a partir disso, a gente foi montando um escritório, não só como um escritório de advocacia, mas sim como uma empresa. Por que empresa? A gente visa lucro, a gente visa, de fato, entregar um resultado e uma solução para o cliente, fato. Então, quando a gente pensou nisso, a gente setorizou todo o escritório, setorizou toda a operação e as demandas foram surgindo e, mediante essa crescente, a gente foi trazendo novas pessoas, novos colaboradores, novos advogados para, de fato, compor a nossa operação e cada vez buscando crescer, não só em número de pessoas, mas em qualidade e, sem sombra de dúvidas, em... Como é que eu posso explicar? Ser referência nisso. Meu objetivo não é simplesmente ser um escritório, nunca foi, mas sempre ser a referência no que tange a defesa do produtor rural, aqui não só Feira de Santana, não só Bahia, mas a nível Brasil. É muito bacana a gente ouvir histórias como essas, né? Principalmente para mim, que estou no contexto em que nós estudamos juntos e que hoje estamos sentando numa mesa de negócios para tratar de negócios. Então, trazer isso de forma muito peculiar é abordar sobre diversos aspectos para inspirarem também outras pessoas. Então, quem está assistindo do outro lado, até que acompanhou a gente nessa trajetória, né, se inspira muito porque entende que foi um diferencial. E aí, antes da gente iniciar esse podcast, a gente estava conversando ali e eu perguntei a você como foi para você a questão financeira, né? E você falou que por um tempo você poupou para investir e reinvestir. Exato. Como é esse cenário de ser jovem, ver um mundo de coisas pela frente, de viagens, e você olhar para o negócio e querer investir apenas no negócio porque sabia que ele ia trazer mais lucros no Clarinho, então, para mim, a CBM sempre foi um sonho e sempre será o meu sonho de vida.
Meu propósito é ser o maior, o melhor. Então, eu sou uma pessoa que sempre tive muito claro na minha vida meus objetivos. Seja do momento de a compra de um veículo, seja a expansão de um escritório. Então, quando eu tracei minha meta, eu falei, cara, quem eu quero ser? Eu quero ser o maior, eu quero ser o melhor. Então, para isso, o que é que eu tenho que fazer? Abdicar de muitas coisas. Festa, saída, rolês aleatórios, não. Eu sinto, de fato, tesão, sabe? Em crescer o negócio e ser referência, e a pessoa chegar assim, ó, quem é ele? Tem uma reputação, de fato, ilibada e falar assim, cara, esse menino é novo e ele é punk, ele bota pra lá. E, geralmente, as pessoas jovens, eu percebo que elas não têm uma mentalidade, de fato, de crescimento. Eu percebo que muitas das vezes elas deixam para parar e pensar em negócio na vida depois de velho. Só que a hora de você crescer, de você fazer nome, de você criar uma carreira, é quando você é jovem, que você tem tempo, que você tem energia. E muitas vezes você é mais velho, você vai estar com filho, você vai estar mais focado em outras coisas, seu tempo não vai ser tão, sabe? Então, quando eu decidi, eu falei assim, eu tenho que utilizar toda a minha energia agora. Então, foi a partir disso que eu me dediquei a ler mais, a trabalhar mais, dormir menos, me dedicar. É aquela questão, o trabalho por si só, ele não é equilibrado. Não foi um equilíbrio que, assim, graças a Deus a gente conquistou o que a gente conquistou, mas foi um desequilíbrio mesmo. Foi de fato perder noite, foi de fato abdicar horas de uma televisão, que é natural, um Netflix. Então, a partir de um certo momento, isso virou natural para mim. Eu sentia prazer em falar, porra, eu tô crescendo. E com essa crescente do escritório, vem a parte financeira. Como é que eu faço um negócio? Ninguém começa grande, eu não comecei com 30 pessoas. Eu comecei, eu advogado, né? Eu comecei fazendo a petição, fazendo atendimento, fazendo recurso, fazendo financeiro, fazendo administrativo, sendo o RH, né? Sendo o sucesso do cliente também, sendo comercial. Então, eu fazia tudo. Só que para a gente crescer, querendo ou não, a gente tem que reinvestir. Então, eu estudei muito sobre... E eu vi que já que eu não queria fazer um empréstimo, alavancar com capital de terceiros, em uma pequena reserva que eu tinha, eu fui investindo. Eu comecei, de fato... Eu tinha um escritório, né? Mas minhas demandas, querendo ou não, eram muito online. Eu falei, pô, não faz sentido eu manter uma operação aqui. Então, eu enxuguei custo. Voltei para casa. Fiquei trabalhando uns 6 meses, 7 meses em casa. Fiz a minha advocacia, fiz minha base. Quando tive caixa, eu fui para uma sala. E aí foi aos pouquinhos. E a crescente foi tão grande que mês após mês a gente foi pegando o capital que sobrava de lucro e reinvestindo na operação. Fiquei vários meses, cerca de um ano e meio, sem tirar um tostão da operação para reinvestir. Como é que eu me alimentava? Basicamente, eu comecei minha advocacia no 4º semestre. Então, em tese, eu começava a fazer captação de cliente, não sei o que, fazia parceria com outros advogados e fechava o contrato. Então, quando eu me formei, eu já tinha 400, 300 clientes na minha base. Então, graças a Deus, com essa recorrência, eu pagava minhas contas. E aí, mediante isso, foi reinvestindo. Chegou um momento que comecei a gerar, graças a Deus, minha distribuição de lucros, meu prolabore, e aí assim foi. E é assim até hoje, né? Eu lembro que uma vez, conversando até com Clara disse que estava, ela e os 2 sócios dela, trabalhando, né, seus colaboradores, para chegarem entre as referências do Brasil na questão da contabilidade. E o Dr. Benjamin, como é que trabalha essas 30 pessoas, esses 30 colaboradores, para ter o mesmo sonho, para chegar a ser referência no Brasil? O motivo do crescimento não é só que é um sonho meu. Na verdade, você tem que vender seu sonho para outras pessoas, para a galera que está lá. Então, basicamente, eu desde os primeiros colaboradores, os primeiros advogados que entraram, eu estabeleci, deixei muito claro quem eu sou e onde eu queria chegar. E vender a ideia que nosso escritório tem a cultura forte mesmo, sabe? Engajar, né? Engajar e a galera vestir a camisa. Eu falei, gente, eu sou isso, eu quero chegar aqui. No momento, a gente não tinha condição de pagar, digamos, o valor de bonificação, não tinha estrutura. Então, eu pagava o que eu conseguia, mas eu vendia o sonho. Falei, gente, eu quero chegar aqui e eu vou chegar. E, assim, minha postura de liderança é um pouco mais firme e, assim, lá vão ter mesmo. E vai ou racha. E lá a gente teve essa cultura de entrega de resultado. Então, a gente fazia um processo seletivo, inclusive, muito pegado. Não entrava qualquer pessoa. E até hoje não entra qualquer pessoa. Indicação, lá não existe indicação.
A indicação, ótimo. Vai para a fila, vai para um formulário, preenche. Se for aprovado no formulário, vai para o entrevista presencial e aí segue as fases. Então eu tive isso muito claro, que eu tinha que vender o meu sonho e garantir que meu sonho seja transparecido para as outras pessoas da melhor forma possível, de como eu acreditava. E mediante isso a gente foi trabalhando as pessoas e, querendo ou não, no escritório como é jovem, a gente teve um gap e uma dificuldade muito grande. Porque na minha cabeça era questão muito fácil para mim, porque eu estudei muito, tinha bagagem. Só que não, para as outras pessoas tinha um gap. Qual era o gap? Ela não tinha tempo de tela, ela não tinha estado na cadeira antes. Então a gente teve um processo grande de desenvolvimento de liderança, que até hoje a gente faz aos poucos. Então os escritórios jovens, pessoas talvez sem maturidade profissional suficiente, e a gente teve que desenvolver através de cursos, através de feedbacks constantes, através de fato de uma estrutura que comportasse ela a se desenvolver. Então, hoje, feedback diário, as rotinas de cultura é o que a gente faz hoje em dia para ter as pessoas engajadas no time. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de engajamento de time, você citou aí a questão de levar o sonho para que a pessoa possa comprar esse sonho para ela também. Exato. A questão é que a pessoa não vai comprar seu sonho, a pessoa vai entender que através da realização do seu, ela pode também alcançar o dela. Perfeito. Porque se o seu negócio cresce, ela está naquele vínculo ali, ela vai conseguir realizar o que ela também almeja. Perfeito. Então, o seu crescimento é um desenvolvedor do crescimento dela. Perfeito. Né? E isso de fato, Clara, foi algo que eu tive, não tem muito tempo que eu tive essa visão. Alguém que falou isso, a gente geralmente tem nossas rotinas de cultura do time, e alguém falou, eu não estou aqui para realizar o sonho de Benjamin, estou aqui para realizar meu sonho. Eu falei, meu Deus do céu, é isso. E depois disso, a minha postura mudou totalmente. Eu falei, velho, seguinte, mediante o crescimento da operação, tu vai crescer também. E fato. E a gente deixa isso muito claro. Não adianta eu querer sozinho crescer a CBM, Clara, se eu não trago insumos e munição e algo palpável para quem está ali dentro da minha operação tenha clareza que ela pode crescer também. Perfeito. Porque eu vejo muita gente, muitos empresários, que ele vende a ideia, só que não cumpre. Promete e não cumpre. E isso é motivo, inclusive, de insight de sua ação e sair de colaborador. Perfeito, perfeito. Só que para mim não faz o mínimo de sentido uma pessoa estar comigo 2, 3 anos, 1 ano, ela está extremamente rampada de conteúdos, de técnica, que já sabe como é que o movimento funciona. É muito mais fácil e melhor para mim eu reter, né? Desenvolver ela, deixar ela... Cara, essa mulher é foda. Ela cresceu, ela consegue. Então vale a pena eu fazer um ajuste de bonificação, trazer possibilidade de virar sócia, etc. Porque é melhor para mim. Sim, sim. Então a galera tem muita visão de, não, eu sou sócio sozinho, pra quê? Se eu tenho uma pessoa que a minha operação, ela rende 300%, é muito melhor eu fazer um upgrade na bonificação dela, de cargo dela. Então, e é bacana você trazer isso, porque eu digo que sozinho a gente consegue ir, né, longe, mas com muita gente a gente consegue ir além. Exato. Então, quando você traz essa equipe para entender que ela pode ser parte do negócio e que ela pode reverberar esse crescimento, sem sombra de dúvidas, vai de 300% para 600%. E essa cultura eu sempre deixo muito claro. Falei, velho, é o seguinte, lá como a gente trabalha em regime de associado, foi uma opção minha, o pessoal não tem carga horária. Ele tem as demandas a serem cumpridas. Eu quero que seja feito isso. As demandas são feitas assim. Então, tem gente que lá que chega às 10 horas. Tem gente que lá que chega às 6h30. Tem gente que chega às 6h30 e sai 10 da noite. Porque quer fazer algo além. E isso, muitas vezes, o pessoal acredita que a gente não vê. Mas a gente vê, a gente sabe quem desenvolve. Quem está querendo mais. E hoje, todos os cargos da CBM de gestão de liderança foram de pessoas que iniciaram no operacional, se desenvolveram, buscaram querer mais, fizeram por onde e hoje assumem uma função extremamente importante em cada setor do escritório. Perfeito. Jornada, né? Jornada, quando o colaborador entende que existe uma jornada e um plano de cargos ali bem definidos, claro que ele vai além. E parte disso é você ter a flexibilidade como sócio-diretor de entender que pode proporcionar isso. Exato. E que é um diferencial. Né? Eu vou passar para a Gilvan, mas antes eu vou deixar uma perguntinha ainda, né? Que é sobre justamente essa questão dos 2 anos e 30 colaboradores. A gente sabe que é uma empresa hoje, no seu condicionamento normal de existência, daqui que ela chega em 30 colaboradores é um pouco demorado. Esse processo ele é, né, bem demorado mesmo. Fala quais estratégias você utilizou, se marketing, se tráfego, se envolvimento em cursos fora do estado, imersões, o que é que você usou para potencializar esse resultado? E deixa a dica aí pra galera. Eu falo para todo mundo, primeiro você vende, depois você entrega. Sempre vai ser assim. Não adianta você querer fazer uma puta estrutura se você não tiver venda. Quando eu entendi, Clara, que venda muda jogo, eu fiz assim, meus olhos.
Eu tenho que vender, eu tenho que entregar. Então, em questão de pouco tempo, a gente já tinha um puta resultado de vendas, porque meus olhos foram para ali. E mediante uma venda, eu implementava. Aí é a questão, ordem e progresso. Progresso. Opa, tem que colocar ordem. Depois que eu vendia, depois que entrava o dinheiro, eu resolvi o BO. Então, ninguém começou com 3 colaboradores. Então, vendia. Quando chegava o momento que tava aquela operação, aquele caos, opa, tem que colocar ordem, segura um pouquinho a venda. Então, a estratégia foi essa. Eu acredito que a chave do sucesso, de maneira geral, não está no que você ouve, não está no que você lê, mas o que é que você faz com isso? Eu acredito que uma das minhas maiores virtudes em relação a tudo que eu aprendo é a execução. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou ler 15 páginas de um livro, não vou finalizar ele, e eu já vou buscar uma forma de executar aquilo. Eu já quero implementar de imediato. Falo assim, cara, quero ver se dá certo. Às vezes a resposta é no livro, mas eu preciso ver, preciso sentir aquilo. Então eu acredito que a grande chave do sucesso que a gente desenvolveu foi a execução em tudo que a gente vem aprendendo. Então, venda, né, Gilvan? E imersão e vendedora. E reinvestir sempre, né? E reinvestir sempre, né? Falando um pouquinho agora do negócio em si, né? Qual a maior dificuldade hoje do produtor rural? O que é que vocês mais veem, né? Hoje, Gilvan, o produtor rural está passando por um momento de dificuldade financeira muito grande. Em que ele não tem a quem socorrer. E a gente entendeu isso. Hoje, cerca de 80% dos produtores rurais estão endividados. E como é que a gente analisa isso? Bom, o produtor rural ele tem uma empresa a céu aberto. Ele não deve porque quer. Se ele não deve porque quer, qual a solução jurídica que eu tenho para isso? Porque ele planta, e aí se não colhe, como é que faz? Se ele pega o gado a R$300, a arroba a 320 e agora está 250, a 220, ele vai pagar para trabalhar, ele vai ter que vender fazenda para pagar o banco. Então, quando a gente entendeu isso, a gente montou um portfólio para defender os interesses dele, para que a gente abrace, vista a camisa e a gente brigue por ele com o banco. Porque a primeira coisa quando você fica devendo, assim, opa, o que é que eu faço? Deixa eu vender alguma coisa aqui para pagar, livrar a dívida. Só que, querendo ou não, o produtor rural ele depende de quê? Da terra. Então a gente traz uma solução produtor rural para que ele consiga ganhar mais prazo e melhores condições de pagamento, para que ele não tenha que se endividar, perder seu patrimônio para pagar dívida de banco. Então hoje a principal solução que a CBM Agro traz para o produtor rural é isso, mais prazo, melhores condições de pagamento e uma proteção patrimonial para que ele consiga, da melhor forma possível, regularizar suas pendências com o banco. Isso é fantástico. Quando você traz essa questão do fazendeiro manter o patrimônio, você está contribuindo para a continuidade do mercado. Perfeito. Você está fazendo um ciclo econômico continuar girando, porque a partir do momento que isso vai para a mão de outra, a gente não sabe como aquela pessoa vai comercializar e se aquela vai ser a fonte principal dela. Exato. De renda. Então, a partir do momento que você traz o direito nessa versão de proteger o patrimônio e edificar o ciclo econômico, poxa, você está trabalhando em prol de uma sociedade, da parte econômica, da parte socioeconômica, e você está ainda preservando um direito do cara. Exato. Em relação ao que ele tem por direito, que é ter uma negociação fidedigna com o banco, que às vezes é por uma questão de não ter conhecimento sobre isso, né? Exato. Então a gente tem uma missão muito clara, Ania, em relação a isso, porque o produtor rural, às vezes, muita informação não chega. Eles são muito unidos, fato, mas tem muita informação que não chega. Porque tem muita coisa que o produtor rural tem, que é aquela questão no fio do bigode. Nada no papel, eu não gosto de atrasar meus pagamentos, quero tudo certinho. Então, se estou devendo, eu vou lá, vendo um gado, vendo uma terra e pago. Só que, poxa, se a lei me traz a possibilidade de eu conseguir manter a minha operação, conseguir gerar renda, receita, conseguir manter emprego e gerar economia, eu vou utilizar isso ao favor dele. Perfeito, perfeito. Eu tenho que utilizar. Então, o que a gente traz é que não é um CPF negativado que vai mudar a realidade dele. Porque o produtor rural ele vive dia após dia embaixo de sol e chuva, todos os dias para manter a operação. Não tem luxo. Você vê fazendeiros todos os dias acordando cedo, dormindo tarde, plantando, colhendo, fazendo arado, para manter a operação. E grandes operações, então eles vivem para isso. Então, se eu tenho um respaldo legal, onde traz de subsídio para eu segurar a operação dele e continuar gerando receita, gerando emprego, gerando alimento para o nosso país, eu vou lutar para isso. Então, foi essa visão que ficou muito clara para mim, defender quem produz. Eu preciso defender quem produz nesse país. Perfeito. Eu lembro que uma vez, só para completar isso que você está falando, eu fui fazer uma reportagem do Seguro Safra e fui em Morrinhos, povoado de Jaguara. Sim. E aí procurando algumas fontes e tal, ninguém sabia o que significava o Seguro Safra.
todo mundo... Eu lembro que eu conversei com um e aí meio que direcionei como o Seguro Safra poderia ajudar ele, porque ele não tinha conhecimento. Ele falou assim, rapaz, nunca ouvi falar, não sei o que é. Muitas das vezes o produtor rural, ele passa por dificuldade financeira, só que, não tem jeito. Não, tem jeito sim. Porra, quem movimenta a economia do país? Olha a pandemia, quem segurou a onda do país? Foi o produtor, foi o pecuarista, foi o agricultor. Com esse preço de alimento absurdo de que tá, quem é que segura? É o produtor, é o pequeno produtor, o grande produtor, da que movimenta essa economia. Então, as informações, elas têm que ser passadas adiante. Por mais que eu não feche o contrato com o produtor, só de eu estar ali e falar assim, olha, você tem direito, tá? Tu não precisa vender tua fazenda para pagar o banco. Tu não precisa perder teu trator, que ele vai garantir que tu colha, que tu trabalhe para pagar banco. Tu pode ganhar uma carência. Pô, imagina aí, tu tem que pagar uma parcela de, sei lá, 1 milhão mês que vem. Tu tem que pagar, porque tu pegou o contrato. Mas como é que tu vai pagar se tu perder a safra? Não tem como. Um cara não tem como. Só que ele não sabe que, legalmente, eu posso pedir uma carência, 3 anos, 4 anos, depende muito da pessoa para pessoa, e eu ganhar um prazo de 10 anos pro cara pagar. Imagina que beleza. O cara quer pagar uma parcela de 1 milhão em um mês. Agora ganhou prazo, né? Ganhou carência. Ele precisa de fôlego para respirar. Porque se ele paga isso aqui, ele vai ter que vender patrimônio. Mas pensemos, se eu consigo uma carência para ele consegue plantar novamente, colher, vender, e mediante essa venda, mediante a comercialização dos seus produtos, ele pode ir lá e pagar uma parcela para o banco, gerar fôlego. Isso movimenta a economia. Então, é nesse sentido que a gente pensa trabalhar, sabe? Perfeito. Sempre resguardar a produção, defender quem está ali dia após dia na terra. Perfeito. No Tirando para Chá de hoje, então, a gente abordou sobre evolução patrimonial, sobre o contexto do direito na parte de uma proteção também, no que tange aos bens. Trouxemos a história de um empreendedorismo que, embora novo, muito disruptivo, uma ideia de especialização na área do direito muito pouco difundida ainda em mercado, então a gente falou um pouco de tudo. Para finalizarmos, por que não falarmos do marketing, então, Perfeito. que está envolto da sua estratégia para que você se potencialize cada vez mais? O marketing hoje, muita gente fala do tráfego pago, e é excelente. Só que tráfego pago é algo muito raso, a longo prazo. Você não consegue reter seu cliente só no tráfego. E hoje a gente pensou em algo a longo prazo. Não dá para você crescer e você ser reconhecido melhor só no tráfego. Você tem que vestir a camisa, você tem que, de fato, fazer um posicionamento que comunique. Você tem que buscar os clientes, você tem que buscar relacionamento, você tem que buscar, de fato, parcerias. Então, é um 360. Muita gente hoje, nos dias atuais, só dá olhos para o tráfego. Olha as mídias tradicionais que você pode utilizar mediante o regulamento da OAB que ela resguarda, querendo ou não. Então, tem parcerias, tem jornal, tem tudo. Dá para você fazer um 360, que quer ou não, isso vai a longo prazo, vai sustentar. E hoje o offline sempre vai ser o offline. Ele é o off, e o off sempre conseguiu manter grandes negócios, grandes operações, grandes grupos, grandes redes. Então, poxa, por que nos dias de hoje a gente não utiliza o offline, aquelas mídias tradicionais, algo que de fato sempre deu certo? Quer dizer que agora só porque o tráfego está aí eu tenho que usar só o tráfego? Não. É 10% aqui. Então, a ideia, de fato, de marketing que a gente pensa não é só os anúncios pagos, não é só aquela mídia que... Não. A indicação, né? O boca a boca, a experiência. É, de fato, trazer uma experiência para o cliente, inclusive do tráfego, que chegue através do nosso escritório, quando ele vê nossa estrutura, ele fala assim, poxa, aqui é diferente. Então, lá, o marketing é só a porta de entrada. Mas a gente pensa em operação interna também, Clara, onde eu consiga deixar a experiência dele melhor possível. Lá no escritório, por exemplo, a gente tem um setor de sucesso do cliente. É um setor responsável, ele não peticiona, não faz protocolo, não. É para Clara, quando tiver a sua dúvida sobre o processo, para saber como está o processo. Às vezes nem andou, mas essa pessoa ela é responsável para dar atenção a Clara. Clara, seu processo está assim, 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 vai ser feito isso, 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 e o próximo passo é isso, isso, isso. Então, é trazer a melhor experiência para o cliente possível para a gente conseguir reter. Então, o marketing, o tráfego... Esse é o melhor marketing, é o resultado. Exato. Então, só agradecer, Benjamin, a você por estar presente no nosso programa de hoje, dizer que foi uma honra recebê-lo e deixe aí suas considerações finais aí para os ouvintes que estão acompanhando, dê um recado de... Se tiver mais alguma dica também para quem está começando, é sempre importante, né? Mais uma vez, Clara, muito obrigado pelo convite. De fato, falar sobre empreendedorismo, falar sobre o que eu amo de paixão,
de negócios, do escritório, eu acho que geralmente todo empreendedor, ele ama falar do seu negócio. Eu sempre falo com os clientes que chegam lá e falam assim, cara, como é que você começou? Porque tem um propósito. Então, para quem está começando agora, seja qualquer área, só começa. Não espera o marketing perfeito, não espera a foto perfeita, só começa. Eu lembro que eu comecei com um terno horroroso, com uma gravata horrorosa, mas eu comecei, eu tive vontade. E apreciar o processo, né? Apreciar o processo, sabe que você está onde você tem que estar. E mediante isso você vai evoluindo. E é isso, tem espaço para todo mundo, em qualquer área, o mercado está aí para isso, e buscar se desenvolver sempre. Eu acho que essa é a chave do sucesso. Deixe suas redes sociais aí, do escritório também, para quem quiser lhe acompanhar. Show de bola. Gente, para quem quiser acompanhar o nosso trabalho através do Instagram, é @cbm.advogados. E o meu pessoal é Benjamin Moraes _. Pode acompanhar lá que a gente está sempre dando dica, está sempre batendo papo e trazendo conteúdo relevante para todo mundo. Eu tiro o crachá para ele, você. Também tiro. E vocês? Tiram o crachá pra ele? Eu tiro o chapéu para vocês. Show! É isso, pessoal. Tirando o crachá, tá ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira. Valeu!